Bitcoin tentou romper a região dos 70 mil dólares, mas foi rejeitado. Agora, o seu preço oscila entre os 68 mil dólares e 67 mil dólares. Enquanto isso, o Brent, barril de petróleo, está cotado acima dos 80 dólares. E a tensão entre Irã e Estados Unidos tem um tom de guerra prolongada. Se você quer investir no criptomercado ou já investe, mas acredita que geopolítica não impacta o seu bolso, então fica comigo até o final, porque o que está acontecendo agora pode impactar as próximas semanas dos ativos. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque aqui você entende o mercado de forma descomplicada. Vamos conferir o contexto atual do Bitcoin. Vamos organizar então esse cenário. O Bitcoin está cotado agora bem próximo dos 68 mil dólares, exatamente nesse momento, cotado a 67.730 dólares no mercado à vista. O preço tentou romper os 70 mil, porém a gente viu ali uma rejeição e o Bitcoin já corrigiu mais de 40% desde a alta histórica em outubro de 2025 nos 126 mil dólares. A dominância do Bitcoin segue alta entre os 59% e 58%. Ou seja, Bitcoin continua sendo o porto seguro desse criptomercado. E o índice de medo e ganância está agora em medo extremo. Atenção, isso não é colapso. Cuidado com as suas emoções. Isso é um mercado cauteloso em meio às incertezas macroeconômicas e geopolíticas. E a gente está vendo o preço do Bitcoin no movimento de lateralização ou consolidação. E quando ocorre esse movimento, principalmente depois de uma rejeição, é o mercado testando se tem liquidez suficiente para continuar subindo. E é aqui que entra o petróleo. O Brent acima dos 80 dólares não é só um valor de commodity. Quando o petróleo sobe, pressiona a inflação. Os bancos centrais tendem a ficar mais duros, hawkish, e a liquidez global diminui. Por isso que ativos considerados de risco sofrem. A gente sabe que o Bitcoin nasceu com a proposta de ser reserva de valor, porém ele ainda é visto pelo mercado no seu atual período de amadurecimento como um ativo de risco. E invariavelmente ele vai sofrer quando a gente tiver uma inflação pressionada, que implica alta de taxa de juros e não compensa investir em ativos voláteis. E a gente tem ainda um risco de que, se esse petróleo subir na casa ali dos 90 dólares a 100 dólares, o mercado pode precificar uma inflação persistente. E inflação persistente limita o corte de taxa de juros. Por sua vez, os juros altos drenam o apetite ao risco. Por outro lado, a gente percebe o amadurecimento do Bitcoin. No dia de hoje, ele cai menos que ouro e prata. Está muito mais estruturado que nos ciclos anteriores, uma vez que agora a gente tem a entrada em peso do capital institucional via ETFs. Os ETFs são fundos de índices. No caso, os ETFs de Bitcoin replicam o preço do Bitcoin. Como tem esse dinheiro institucional entrando, o fluxo de capital para o Bitcoin está mais maduro. Isso mostra sofisticação. Bom, e quais são os cenários projetados a partir desse contexto bem tenso atual? Como eu trabalho com cenários, eu vou trazer para vocês pelo menos 2 cenários plausíveis. O cenário número 1.
Caso a gente tenha uma escalada do conflito Irã-Estados Unidos, Estados Unidos-Irã, o preço do petróleo for acima dos 90 dólares, a gente pode ter um dólar mais forte. E o Bitcoin pode ter um possível teste na região de 60 mil a 63 mil dólares, que é um suporte bastante relevante. Com isso, a gente também pode ver liquidações de alavancagem. Cenário número 2, uma estabilização do conflito. O petróleo consolidando na região dos 80 dólares. A gente vai ver daí o mercado digerindo esse conflito, digerindo as próximas tomadas de decisão quanto à taxa de juros e ao apetite ao risco. E a gente pode ter num cenário mais estável um range, ou seja, o Bitcoin dentro de uma faixa, que é esse range. Qual que é essa faixa? Essa faixa seria entre os 65 mil dólares e os 72 mil dólares, com a estrutura do ativo preservada. E nessa situação a gente vê que para atuar no mercado, a gente não precisa de pânico, a gente precisa de critério. Com que o investidor deve se preocupar essa semana? O investidor deve ter bem clara a questão dos dados macroeconômicos que saem lá nos Estados Unidos, como o payroll, o PCE, além do movimento do petróleo e o yield dos treasuries, ou seja, quanto que o investidor vai receber por estar investindo no tesouro americano. A gente sabe que o tesouro americano, ele baliza muito o mercado global, então a gente tem que ficar de olho também nele. E aí a gente tem que ser esperto, nós temos que ser investidores sagazes. Por quê? Porque não é a manchete que impacta o preço, é como a manchete altera a expectativa de taxa de juros, por exemplo. Essas informações já te ajudaram a abrir um horizonte aí na sua cabeça? Se sim, deixa aquele like para mim para mais análises como essa. E Sheila, como você está lendo este momento? Agora eu vou falar uma perspectiva minha sobre o que está acontecendo no mundo. Bom, no primeiro momento, a minha experiência me comanda a não reagir em cenário com crise ou com um cenário geopolítico incerto. Eu mantenho um DCA, ou seja, um aporte. Eu mantenho um aporte estratégico em Bitcoin em regiões chave. Para mim, entre os 60 mil e 65 mil dólares é uma super oportunidade. Então, o preço nessas regiões me convidam a entrar com um pouco de capital e fazer o meu rebalanceamento de acordo com o meu portfólio. O Bitcoin, para mim, é hedge parcial no momento. E se você está tomando suas decisões com base puramente em manchetes, sinto muito, mas você está operando ou com o fígado ou com a emoção, que não é nada bom. É a mesma coisa de estar operando no escuro. E é exatamente isso que eu levo para você, porque eu acredito que é muito importante você saber o que está acontecendo, saber e entender o contexto atual antes de apertar o botão. E já para a gente terminar esse bate-papo aqui, para não ficar muito extenso, você percebe que o Bitcoin, ele não é frágil, porém, ele é sensível à volatilidade, à liquidez, aos acontecimentos macroeconômicos e geopolíticos. Se você quer atravessar os ciclos do Bitcoin com clareza, aqui no link da descrição, você tem acesso aos meus materiais. Curte o vídeo se esse conteúdo te ajudou. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu organizo o caos macroeconômico para você. E compartilha com aquele seu amigo que acredita que o Bitcoin vive numa bolha isolada. Um beijo e até o próximo vídeo.